Existe um livro eterno e supremo que fala sobre um homem chamado Noah. Na época dele, houve uma chuva muito forte chamada Mabul. Ele e a família dele sobreviveram dentro da Teva. E graças a esse homem chamado Noah, nós estamos aqui hoje. Ainda nesse livro supremo, é falado também sobre um profeta extremamente poderoso chamado Yehezkel. Ele fala sobre a Merkavá e sobre as medidas do terceiro templo, que encontra-se no quarto céu chamado Zivul. Ele é composto por 24 livros. Um desses 24 livros, ele foi escrito por 10 pessoas. Adam, Malkitzedek, Avraham, Moshe, Heiman, Yedutun, Asaf, 2 filhos de Korah e David Hamelech. Esse livro, que faz parte dos 24 livros desse livro supremo que estamos falando, se chama Tehillim. O nome original dele é Tanar. A palavra Tanar é a junção das palavras Torá, Neviim, Ketuvim. A palavra Torá vem de Horaá e a palavra orientação vem de oriental, instrução. Esse primeiro livro chamado Bereshit, se você desmembra, você tem Bereshit. Vem da raiz Reshit, que é Rosh, que é cabeça ou princípio. Daqui sabemos que o princípio da criação vem de dentro da mente do Supremo Eterno Criador de céus e da terra. Esse livro fala sobre a criação dos mundos superiores e inferiores, mundo físico e espiritual, e o texto lido em hebraico, você consegue ver ele no passado, presente e futuro. Ou seja, a criação é sempre contínua, desde o passado, no presente e no futuro. Ela pode ser lida dessa forma. Próximo livro chamado Shemot, ele tem esse nome porque nele é mostrado muitos nomes do Eterno e fala sobre nomes de pessoas extremamente importantes. É nesse livro que o Eterno se revela no Monte Sinai, capítulo 20 desse livro. Ele fala o nome supremo, poderosíssimo dele, composto por 4 letras. Ele fala e pronuncia o nome dele. Esse é um dos motivos que esse livro se chama Shemot. Livro de Vaikra fala bastante sobre as mitzvot e sobre regras do Mishkan. Quarto livro chamado Bamidbar representa agora a travessia dos hebreus no Bamidbar e fala um assunto extremamente poderosíssimo chamado Man. Esse Man, ele existe até hoje, ele sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. Nessa época desse livro, ele veio de uma forma mais compactada e as pessoas podiam ver e preparar o seu alimento a partir dele. Ele ainda existe, só que ele está de uma forma mais oculta, ele está dentro de todos os alimentos, na água, nos alimentos sólidos. A gente encontra a energia desse Man dentro dos alimentos hoje em dia. Nesse livro de Devarim, Moshe, ele meio que está se despedindo dos hebreus e dando alertas a eles para sempre continuarem conectados com o Eterno, Supremo, único e indivisível, não fazerem idolatria, seguirem realmente os preceitos que o Eterno entregou para toda a humanidade e tomar muito cuidado com a idolatria, não se misturar com as nações daquele local que agora eles vão herdar, prometido pelo Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Então, Moshe agora está passando a bola adiante para o ajudante dele chamado Yehoshua, e os hebreus continuarem sua jornada. A Torá possui um tipo de estudo chamado Pardes. Vou falar aqui agora uma coisa dentro do nível Remes. Se você pega os 5 livros, o nome desses 5 livros da Torá,
Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Olha só que coisa extraordinária. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Se você colocar por extenso essas palavras, olha só que coisa extraordinária que nós encontramos. No princípio, o nome chamou no deserto e entregou a Torá. Agora sobre os Neviim. Um dos objetivos dessas informações é que você queira saber a origem do seu nome. Muitos nomes são de origem judaica. Daniel, Rafael, Débora, vem da palavra Débora. E também podemos passar seu nome para hebraico. Mas detalhe, tem nomes que quando passamos para hebraico, existem alguns nomes que causam algumas interferências. Nomes com letra J. Não existe letra J ou som de J no hebraico. Então, caso você tenha um nome com letra J, vai dar uma interferência ao passarmos para hebraico. Mas podemos extrair algumas coisas. Fazemos algumas adaptações. Nomes com LH, Yah ou Lhe. Não existe esse tipo de pronúncia no hebraico. Se você quiser que eu passe esse nome para hebraico, caso seu nome tenha LH, também causará alguma interferência. Mas podemos extrair algumas coisas do seu nome para que você tenha seu autoconhecimento, saiba a origem do seu nome, a sua energia, o seu potencial. Caso você tenha interesse, na descrição desse vídeo eu vou deixar o número. Continuando, vamos ver sobre Neviim. Yehoshua, olha só que nome interessante, o significado, a essência. A importância de sabermos o hebraico. Yehoshua. Olha só o significado. Ele foi ajudante de Moshe. Depois que Moshe se oculta no livro de Devarim do Deuteronômio, Yehoshua agora vai liderar os hebreus para herdarem a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Esse próximo livro, Shoftim, esse também é um dos muitos livros do Tanar que aprendemos que a pessoa, quando ela segue Torá corretamente, respeita a Torá, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, conhece hebraico corretamente, guarda corretamente os preceitos da Torá e tal, ele tem direito de estabelecer regras que devem ser seguidas atualmente de acordo à necessidade da época. Desde a época deles até hoje, sempre. São pessoas extremamente sábias que sabem como utilizar a Torá no nosso dia a dia. Eles são designados para ensinar as pessoas a utilizarem o Tanar, a Torá, da forma correta. Profeta Shmuel. De novo, olha só o significado do nome e a importância de conhecermos o hebraico. Ele que ungiu o rei David Amelech. Esse próximo livro, Melachim, reis que reinaram em Israel. Muitos fizeram coisas boas, outros coisas não tão boas. Um dos reis mais poderosíssimos e importantíssimos de toda a história da humanidade, que foi da tribo de Yehudá, é esse rei aqui chamado Hizquiyahu. Ele foi filho de Acás. Esse rei Acás, ele consta no livro de Yeshayahu, capítulo 7. É muito importante sabermos quem foi esse homem, Hizquiyahu, porque muitas profecias falam que haverá alguém que liderará e ajudará Israel, reunirá os hebreus, etc. Muitas dessas profecias apontam para esse homem chamado Hizquiyahu, filho de Acás. Um profeta poderosíssimo, Yeshayahu, fala sobre era messiânica, principalmente, e unicidade divina. Esse profeta, ele fala uma frase suprema e indestrutível. A frase é essa: Anochi, Anochi Adonai, ve'en mibal adai Moshiach. Profeta Irmiyahu, o nome dele é dessa forma, Yeram Yahu, que as pessoas estavam adorando e exaltando outros deuses na época desse profeta. Então a mensagem dele é: engrandeçam e enalteçam Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não outros deuses, não existem outros deuses.
Então ele vem admoestar os hebreus e a outras pessoas a não seguirem outros deuses, apenas o Criador dos céus e da terra. E ele finaliza com uma mensagem de que o Eterno irá restabelecer a união entre os hebreus. Profeta Yehezkel. Esse livro ele contém assuntos cabalísticos extremamente poderosos, palavras superiores e inferiores. No mundo de Asiá, que é o mundo onde vivemos, o mundo físico, a palavra Asiá, existem palavras hebraicas relacionadas a esse mundo. Existem palavras superiores nos mundos espirituais. Nós encontramos isso também nesse livro Yehezkel. Nomes de anjos, que são a palavra anjo em hebraico é malach, mensageiro. E ele vê as dimensões do terceiro templo. Existem 7 céus. Vilon, Rakia, Shirakim, Zevul, que é o 4º céu. O 5º céu é Maon. O 6º céu é Mahon. E o 7º, Arvot. O 4º céu, Zevul, é onde o Yehezkel viu o terceiro templo, que está exatamente acima, onde é o templo de Salomão, lá em Israel agora. E o Shnei Asar, que é composto por 12 profetas. Vou falar um pouco sobre cada um. Profeta Hoshea, ele mostra que, mesmo sendo infiel ao Eterno, ele continua nos amando, continua nos ajudando, continua nos perdoando. Profeta Yoel fala sobre arrependimento e voltarmos para o Eterno, uma palavra chamada Teshuvah. O significado desse profeta Amós, povo pesaroso, muitos hebreus estavam cometendo muitos erros nas práticas da Torá, judaísmo, e negligenciando muitas regras. Então ele vem admoestar, dar avisos para que parem de cometer esses erros, senão haverá consequências negativas em cima deles. O profeta Ovadia fala principalmente sobre a queda de Edom. Edom, para quem não sabe, são os descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Yaakov. Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Esse é um dos motivos que Yaakov ganhou a bênção do pai. Só que Esaú teve raiva, teve inveja disso e quis matá-lo. Então sempre houve guerra na descendência de Esaú, descendência de Edom, contra os hebreus. E aí esse profeta Ovadia fala sobre a queda dessa dinastia. Outro profeta também muito adorado, muito amado pelas pessoas, muito conhecido, Yoná. Reparem que eu não estou utilizando letras J nas traduções ou transliterações. Não existe J ou som de J no hebraico. Tá? Yoná, que foi engolido por uma peixa, tá? Uma fêmea feminina. O Eterno fala para ele fazer uma profecia contra Nínive, que as pessoas estavam cometendo muitos erros ali. Mas esse profeta ele fala, não quero, não vou. Ele tentou fugir do Eterno, pegou uma embarcação, tentou ir para Tarshish, mas o Eterno fez cair uma tempestade, e aí lançaram esse profeta Yoná no mar, e ele foi engolido por uma peixe e foi levado para o local para ele cumprir a missão dele. Um dos motivos que ele não queria fazer essa profecia contra a cidade é que ele sabia que as pessoas iam se arrepender, depois o Eterno ia perdoar e poderiam falar, aí, tá vendo? É só as pessoas pedirem desculpa que Deus perdoa. Para que depois as pessoas não fiquem falando, eu vou fazer tudo errado aqui, depois só pedir perdão e Deus vai perdoar e pronto. Então, esse é um dos motivos que ele não queria ir lá fazer isso, para que as pessoas não fizessem pejorações, falar de forma pejorativa contra o Eterno. O profeta Michá, ele critica a injustiça e a corrupção dos hebreus, principalmente dos líderes. O profeta Nahum, ele anuncia sobre a justiça do Eterno contra a Assíria, que estava torturando muito outras nações. O profeta Habacuc, repare nesse nome, que está relacionado a abraço.
nessas profecias dele, as pessoas estão questionando por que os perversos eles prosperam tanto e as pessoas boas sofrem tanto. Então o Eterno ele vem trazer uma mensagem de conforto como se fosse um pai te dando um abraço e dizendo: estou com você, não se preocupe, vou te ajudar, estou do seu lado, estou com você. Profeta Tsefânia, reparem nesse nome, devido tanta idolatria que as pessoas estavam cometendo, misturando muitas idolatrias e muitos nomes de outros deuses, as pessoas estavam ficando desorientadas, se esquecendo quem é o verdadeiro Criador dos céus da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele fala: o nosso norte, quem nos guia é o Deus único e divisível, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Profeta Hagai, ele fala sobre reconstrução do templo após o exílio babilônico, que aconteceu no ano 615 antes da Era Comum, pelo Nabucodonosor. Então agora que os hebreus retornam do exílio, vamos agora reconstruir o templo. Profeta Zecharia, infelizmente temos o costume de sempre nos esquecermos do Eterno. Quando estamos em momentos de aflição, nós nos lembramos, nos pedimos, falamos: Hashem, o Eterno, nos ajude, estamos precisando de você. Mas quando estamos bem, infelizmente temos a tendência de esquecer. Então lembre-se sempre do Eterno, sempre que Ele faz por você. E ele fala também sobre a importância da construção do templo. O Eterno fala no livro de Shemot: construam um Mishkan, um tabernáculo, para que eu paire entre vocês, viva dentro de vocês. Depois temos a construção do templo. Então a presença divina está dentro do templo. E que isso não seja perdido. Vamos trazer essa energia para a terra. O profeta Malachi, ele critica as pessoas principalmente pela falta de zelo nos sacrifícios e também em relação aos sacerdotes e levitas. Os sacrifícios no templo têm que ser feitos de coração puro, pleno. Existem vários tipos de sacrifícios, de shilomim, pazes, sacrifícios de olot, sacrifícios de elevações, e tem que ser feito de coração límpido, puro, pleno. As pessoas levavam de qualquer jeito, e isso se enquadra em muitas coisas da nossa vida. Vamos fazer algo, não fazemos de todo o coração, com alegria, com vontade, com desejo de que tudo dê certo. Passava despercebido. Também em relação aos sacerdotes e levitas, eles são responsáveis para organizar e fazer os sacrifícios, eles passavam algumas coisas despercebidos e o profeta fala: não façam de forma errada, façam da forma correta. O Eterno ensinou para Moshe no Monte Sinai como deve ser feito e vocês vão deixar fazer de qualquer jeito, meia boca? Não façam assim. Não será totalmente agradável ao Eterno. Não será reiach nihoach, não será aceito com aroma agradável pelo Eterno. Atualmente vivemos com o templo oculto. Tá? O templo está oculto hoje em dia. E como então agora fazermos sacrifícios? Quando os sacrifícios no templo são levados, é feita uma coisa chamada mincha, que é o nome de uma tefilá, uma reza. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa quer fazer o sacrifício de het, pecado, por exemplo. Het é traduzido como pecado. A tradução mais correta seria erro, da palavra het. Então a primeira a pessoa precisa fazer uma techuvá, um arrependimento. Voz eterno, Deus, estou arrependido disso, eu quero levar um sacrifício de het, de pecado, para que eu seja perdoado por esse pecado que cometi. Quando é levado, a pessoa também faz orações ali, no momento do sacrifício, e ela faz mais orações ainda para o Eterno. E aí, se ela fez de todo o coração, se o arrependimento foi verdadeiro, sincero, puro, o sacrifício foi feito corretamente, vem um fogo e consome aquele sacrifício e a pessoa é perdoada por aquele erro que ela cometeu. Mas não tem um templo de forma revelada, então como é feito? Então é substituído pelas orações, pelas rezas. Existem livros judaicos de orações chamado Sidurim, e lá contém rezas pertinentes a ocasiões que precisamos. Então, o que fazemos hoje? Fazemos as rezas, as orações. E por último, os Ketuvim. Eu mostrei no início desse vídeo o Tehillim, muito poderoso. Cada capítulo pode ser usado para alguma ocasião especial. Por exemplo, o capítulo 57 é para ter sucesso. Capítulo 71 e 72 é para obter Ren do Eterno. Capítulo 80 é para se proteger de pessoas que são contra a sua fé, a sua doutrina.
87 e 88 para trazer paz a uma cidade e assim por diante. Se você quiser a lista desses capítulos, dessa lista de ocasiões especiais para cada capítulo, vou deixar na descrição desse vídeo o meu número. Entre em contato, eu passo a lista. O capítulo 119, ele é um dos motivos que esse capítulo é tão grande, é que de 8 em 8 versículos, ele representa uma letra hebraica. Por exemplo, aqui do versículo 80, não estou conseguindo ver, 65 ao 72, aqui representa a letra Tet, e assim por diante, de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Existem assuntos mais aprofundados que, se você passa seu nome para hebraico, a gente pega cada uma das letras do seu nome e a gente encontra aqui alguns versículos relacionados às letras do seu nome. Isso é uma das coisas que ajudam também a você ter o seu autoconhecimento. Muitas coisas aqui não serão relacionadas a você, tá? Mas muita coisa aqui se encaixa a você e é muito importante sabermos desses detalhes. Tá? Livro de Tehilim, Salmos. Próximo livro, escrito pelo Shilomo, filho de David Ameler, livro chamado Mishlei. Vem da palavra mashal. Essa palavra mashal, ela pode ser traduzida dessas formas. Eu, particularmente, gosto mais de usar esse tipo de tradução da palavra mashal, tá? Que é da palavra Mishlei, o livro do Shlomo Ameler. Eu gosto de usar esse tipo de tradução porque os sábios falam que o rei Salomão foi tão sábio que ele consegue trazer 3.000 explicações diferentes para cada versículo desse livro. Tamanha é a profundidade desse livro. Outro personagem também extremamente conhecido em todo o mundo, assim, muitas pessoas no mundo todo conhecem, e quem não conhece precisa conhecer a história de superação extremamente poderosa desse homem. É um homem muito conectado ao Eterno, e no começo do livro fala que Malachim é mensageiros, traduzem como anjos, foram se apresentar para o Eterno. E o Satã estava junto e teve uma conversa com o Eterno. E o Eterno fala para o Satã: de onde você vem? O Satã fala: estou indo fazer meu trabalho, etc. E aí o Eterno fala: tá vendo o meu servo Iov? Esse homem chamado Iov, ele foi conselheiro do faraó. Ele viveu na época do Shemot, livro de Êxodo. A gente vê esse livro no final, quando a gente pega a lista do Tanar, vemos esse livro nos Ketuvim. Porém, saibam que esse homem viveu no Shemot, Êxodo. Ele foi um dos conselheiros do faraó. Ele foi muito conectado com o Eterno, perdeu tudo, ele não blasfemou contra o Eterno, sempre se manteve conectado, crendo que ele está no controle de tudo e vai ajudar ele. Ele consegue vencer a morte e o Eterno recupera tudo o que ele perdeu. Livro Shir HaShirim, escrito também pelo Shlomo Hameler, representa o amor de um homem para uma mulher, um livro poético, e sabemos que ele fala sobre o amor do Eterno para com o povo hebreu, o povo de Israel. Essa mulher chamada Ruth é uma mulher não hebreia, não judia, que foi muito conectada com uma judia chamada Naomi. Ruth se apegou muito a ela, se converteu ao judaísmo e ela se tornou ancestral do David Ameler, do rei David. Livro de Eihá fala sobre a destruição do templo, uma lamentação muito profunda sobre erros que cometeram no templo, e aí devido a isso veio as guerras e destruição, e o inimigo aparentemente consegue vencer. Detalhe importante: os profetas, o Eterno, através dos profetas, avisou 2 tipos de avisos. Avisos bons: se você se conectar comigo da forma correta, seguir os preceitos da Torá que eu te ensino, você terá muitos benefícios. Mas se você fizer idolatrias e transgredir, e errar, e pecar, etc., terá muitos malefícios. Então, o livro de Eihá, como se fosse a concretização dos males causados devido a desviarmos dos preceitos que o Eterno nos ensina nas Escrituras Sagradas, no Tanar.
Livro de Kohelet, também escrito pelo Shlomo Ameler, rei Salomão, filho de rei David. E basicamente, tudo é passageiro. Aproveite cada momento da sua vida. Aproveite da melhor forma possível. Faça o bem sempre. Aproveite muito bem seu dia. Não desperdice seu tempo com tantas futilidades que existem no mundo. Vamos aproveitar mesmo cada segundo, cada instante, fazendo as coisas boas, se conectando com o Eterno, porque tudo passa muito rápido, tudo é muito passageiro. Existem algumas frases impactantes muito famosas que são desse livro de Kohelet. As frases estão no capítulo 3. Vou falar algumas para vocês. Et laledet ve'et lamot. Et livkot ve'et lischok. Et milchama ve'et shalom. Quero pedir desculpa por não estar falando tanto sobre os livros. Eu estou falando mais relacionado ao significado do nome e um pouco sobre cada livro. Eu gostaria de falar muito mais. Só que esse vídeo ficará muito longo. Pretendo fazer mais vídeos mais alongadamente, mais aprofundadamente em cada um desses livros e cada um desses temas. Tá bom? O intuito é mesmo sabermos o que é o Tanakh. Livro de Esther. Temos nesse livro a famosa festa de Purim, que vem da palavra Pur. E o rei Ahasverosh, ele tinha um reinado muito poderoso, ele queria exterminar os hebreus, mas milagrosamente a mão do Eterno salva os hebreus dessa aniquilação, eles vencem e até hoje, todos os anos é feita uma festa muito grandiosa chamada Purim, e devido à vitória dos hebreus contra esse rei muito perverso. Livro de Daniel. Esse livro é composto por muita parte dele em hebraico, mas uma grande parte dele também é escrito em aramaico. Um dos motivos disso é, nesse tempo do profeta Daniel, o aramaico era muito falado por muitas pessoas, hebreus e não hebreus. Então, os textos que estão em hebraico são mensagens para os judeus. Os textos em aramaico para os não-judeus. Livro de Ezra, Nehemiah. Os hebreus foram exilados para a Babilônia e eles retornaram para a terra de Israel. Ezra e Nehemiah conduziram eles de volta para reconstruírem o templo e restabelecerem o judaísmo ortodoxo verdadeiro. Ezra foi quem liderou os hebreus de volta para Israel depois do exílio, e Nehemiah ele liderou a reconstrução, restauração do templo e também das regras, das leis judaicas, da leitura de Torá e tal. Eles leram a Torá corretamente para o público. E para finalizar, livro de Divrei Hayamim. Fala principalmente sobre genealogias, principalmente também sobre a genealogia de David Ameler, e importância de unicidade divina e importância do templo físico existindo na Terra, trazendo luz para toda a humanidade. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Yevarechecha Adonai veishmerecha.